E eu falo, por exemplo, para seguidor meu ou aluno meu, eu falo, comece eliminando. As pessoas que eu conheço que são bem resolvidas, sabe, uma pessoa de boa, tranquila, normal, elas não acompanham 1 milhão de pessoas influenciadores. E também tem um grande problema, que a partir do momento que eu tava conversando com as minhas amigas esse final de semana, se você admira e fica se inspirando só em influenciador, como você só tem frames daquela vida daquela pessoa, você tá pedindo pra se enforcar. Hoje eu, Luana, você fala, Luana, quem você admira, em quem você se inspira, são pessoas do meu dia a dia. Porque eu vejo que a gente perdeu de admirar e se inspirar em pessoas que a gente conhece, convive. E eu me sinto muito mais feliz desse jeito hoje do que a Luana de um tempo atrás, que tinha certos personalidades da internet que eu admirava e achava o máximo. E depois que eu me tornei, eu pude sentar em algumas mesas e pessoas que eu, meu Deus, achava incrível, ouvir da boca delas algumas coisas que, nossa, me frustraram tanto, eu entendi que eu preciso voltar a admirar as pessoas que eu vejo dia a dia. Porque, por exemplo, ele, por mais que a gente não é próximo de conviver na mesma cidade, essas coisas, a gente já conhece mais do que alguém da internet. E eu sei um pouco melhor como é você, sem 100 frames de 10, 5, não é nem minutos, olha que loucura, segundos. Hoje eu faço isso, então eu diria que o primeiro passo para quem tá completamente perdido é parar de colher opção. Eu tenho muito sabor de sorvete. Você não pede pro garçom trazer mais sabor de sorvete. Então, cara, dá um follow. Mas não é um problema também das pessoas admirarem as pessoas e não o que elas fazem? Porque eu nunca admirei pessoas pelas pessoas, entendeu? Tudo bem, eu sou das artes. Mas eu antigamente não tinha internet, então o que é? Eu gostava do Dave McKean, cara, eu ia procurar tudo que esse cara fez. Eu não sabia se ele era casado, eu não queria saber se ele era bom pai, eu não queria saber se... Eu queria saber como ele fez essa merda. Como ele conseguiu esse resultado, cara. Eu vou estudar até conseguir entender como esse cara escreveu esse conto ou por que esse cara fez essa pintura, entendeu? E hoje as pessoas, por isso que elas se frustram muito. Eu vejo isso, nossa, Vilela, te admirava tanto, mas você tá dando palco pra tal pessoa. Cara, eu vou te decepcionar sempre, porque você não tem que focar em mim, eu não sou um cara que vou te agradar sempre. Você tem que focar no trabalho, você entende o meu trabalho? Você entende que eu falo com todo mundo? Então você não vai se decepcionar, porque um dia vai ter uma pessoa que você gosta e uma pessoa que você não gosta. É isso que as pessoas não entendem. Elas se decepcionam com o Whindersson, se decepciona com não sei quem, porque elas não entendem qual é o trabalho. Não, mas eu vou além do que você falou. Porque você só conseguiu ter esse trabalho do jeito que é, talvez tendo esses outros traços que não são tão admiráveis. Sim. Tipo, sei lá, nesse exemplo, né? Que nem você falou do artista. Se tirar um pedaço da vida de um artista, às vezes alguma coisa da infância, ou às vezes, talvez aquela arte não existiria do jeito que ela é. Então, mas se eu for nessa, aí eu vou ter que sofrer o mesmo trauma que o cara. Eu não tô interessado no processo pessoal dele. Eu tô interessado no resultado dele. Como eu consigo aquele resultado dentro do que eu sei fazer? É isso que eu tô falando da minha experiência. Você acha que dá pra conseguir? Nossa, tudo que eu fiz até hoje foi isso. Eu vejo um cara no palco fazendo aquele texto e falo, cara, como que é a cabeça desse cara pra ele criar isso? Eu não vou ver se... Mas o que formou a cabeça desse cara, não é o que ele viveu? Eu não tenho como saber. Porque ou ele vai falar sobre ele, eu não sei se é verdade, ou eu vou estudar sobre a vida dele e falar, tá, eu não tive a vida dele. Esse cara, ele foi um cara miserável, ele passou fome... E eu não tive essa vida. Ou então o cara nasceu numa família rica e não sei o que, eu não tenho isso. E eu passei muito por isso. Eu via pessoas super bem-sucedidas no que eu gostava, que tiveram uma infância super com tudo, assim. O cara foi mandado pra fora, foi estudar fora. Então eu não tenho isso, beleza? Certo. Como eu consigo o mesmo resultado? Fazendo o dobro do que esse cara fez, fazendo 10 vezes o que esse cara fez. Se ele estudava à noite, se ele fazia 3 artes, eu vou fazer 10, porque eu passei por isso. Literalmente, quando eu fui estudar na Escola Pan-Americana, eu tinha, sei lá, 13, 12 anos, e eu só tava com adulto, e eu era o melhor da minha escola. Chego lá, de repente, eu sou o pior da classe, porque eu sou mais novo, e tinha uma galera que já tinha caminhado, sei lá, 10, 20 anos. Eu falei, como eu alcanço esse pessoal? Fazendo 10 vezes mais o que o professor pede. Não, agora eu entendi nesse sentido, porque eu tava entendendo do outro sentido, por exemplo, o Dostoiévski, né? Pô, como que o cara conseguiu escrever tão bem sobre o sofrimento? Como que... Porque a vida dele, ele esteve, por exemplo, em contato
durante anos com assassinos do pior jeito, por tudo. Então, Imagina porra, eu ter que é passar óbvio por que isso. eu nunca cheguei perto de uma cadeia, eu jamais vou conseguir. Mas esse exemplo é bom, mas eu porque, entendi assim, o que você falou Aí no vai o sentido Stephen de King se e não passou por desenvolver. isso e escreve tão bem, ou consegue fazer trocentos livros, ou Isaac Asimov. Então, assim, eu consigo o mesmo resultado, um Dentro da resultado tua melhor realidade. dentro da minha realidade. Até porque é assim que a vida é, né? Todo artista, ou todo cara que fez alguma coisa, ele dentro da realidade, ele se influenciou um monte de cara. Fala, cara, eu admiro pra caramba esse cara. Eu nunca vou ser esse cara. De repente, esse cara é tão bom ou melhor do que aquele cara, simplesmente porque ele foi além. Ele pegou o que ele aprendeu com aquilo e foi além, entendeu? O podcast aqui, o que eu tinha na época disponível para podcast? Uma conversa de bar, sem pauta, livre, não sei o quê. Eu poderia, pô, legal, é isso que estão fazendo? Ou eu posso pegar isso e ir além, fazer do meu jeito? Não, meu jeito não é não é uma conversa de bar. Mas daí virou o teu jeito, Exatamente. né? Virou o Mas teu eu negócio. precisei aprender o que tava dando certo Sim. pro pessoal. Eu falei, cara, aí as câmeras são essas, não sei o que, é isso e tal, o que tá dando certo é isso. Pô, e se eu fizesse isso mais do meu jeito? É sempre assim. É aquilo que eu falei de surfar a onda que já tá quebrando. Cara, o Porta dos Fundos estourou, lembra na época? Estourou. Cara, o que saiu de canal de sketches. Mas eu vou fazer exatamente o que o Porta dos Fundos tá fazendo. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho toda a trajetória deles. O que eu vou fazer para ser diferente? Vou fazer uma série, então? Vou fazer o Porta dos Fundos, mas focado só pra maromba. Sei lá, você tem que vir com uma coisa. Mas é que aí tem duas implicações. A primeira é, você tem que ter muita coragem de fazer do seu jeito, porque você Mas o problema é talvez que, às vai vezes, fracassar e É isso que eu tô fazer falando. feio e Mas errado e tem que ter coragem a maioria das disso. pessoas nem sabe o que é o jeito delas. Esse é o problema. A pessoa não se entende ainda. Eu acho que é fácil falar quando você já sabe qual é o teu jeito. Você já sabe qual é a tua bagagem. Mas eu tenho certeza que muita gente tá ouvindo e fala, cara, qual que é o meu jeito? Aí a pessoa tem que emular outras coisas. O que eu falo da minha experiência é que quando eu não tinha esse estilo, eu copiava, como você falou, a gente copia, a gente emula. Aí você junta 3, já não é roubo. Se você pega 3 pessoas boas e tenta misturar isso num estilo, já não é roubo. Você criou um estilo novo. Aí daquele estilo, de repente surge um seu. Eu acho que porque a partir do momento que você começa a copiar ou se basear em algo... Quando eu falo em copiar, não Sim. copiar e publique, isso Sim. é óbvio, que aí é roubo. Mas copiar pra aprender... Sim, isso que eu tô me referindo também. Você começa a entender os princípios do porquê que Isso. funciona. Exato. E aí você vê os padrões e você... Aí vira uma variável, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo simples, porque é a coisa que eu passei. O artista que eu gostava, ele trabalhava com guache. Eu tentei guache e consegui o resultado do que aquele artista fez. Só que eu não gostava de trabalhar com guache. Eu tentei acrílica, tentei óleo. A melhor coisa que eu consegui foi acrílica. Só pelo fato de eu tentar uma tinta acrílica, já não era mais aquele estilo daquele Concordo cara. 100%. Era aquilo, mas o meu jeito de Você trabalhar com começou acrílica. ali, aí você foi mudando, e aí você viu que você Só já pelo fato tava de eu no trocar o seu... material. Então, assim, se você gosta de um influenciador e ele tá fazendo short, só de você tentar emular isso daí num vídeo longo, já vai ser diferente. Sim. Entendeu? Nem que você comece fazendo a mesma coisa, porque aí, inevitavelmente você vai Mas mudar alguma coisinha ali. É inevitável vai- você ser influenciado por alguém ou alguém no começo, né? Não tem como. Mas o que eu queria falar é em que ponto vocês acharam que essa tomada de decisão de vocês... Porque na hora que você tá tomando a decisão, você não tem muita certeza também, né? Nenhuma. E aí, como que se toma uma decisão correta? Siga o seu coração, siga o seu instinto, sei lá. Cada um tem uma... Eu diria, só voltando ali no outro ponto, meio que paralelo louco, mas se você olhar na biologia, é biologia, né? Da, sei lá, replicação das células, Sim. etc. Então é meio que você tem uma replicação de algo que já existe e existem as mutações, que é basicamente o que você fez ali, uma mutação onde você trocou o tipo Pela de necessidade tinta. do próprio ambiente, que não faz E seja intencional ou não. E aí isso vai criando ali uma outra linha de evolução. E é assim que desenvolve. Eu voltei no outro ponto lá, mas qualquer... Mas talvez você tenha dado a solução para tomar a decisão. É. As primeiras decisões, elas podem ser involuntárias, Sim. mas se você aprende com seus erros e com seus acertos, você começa a olhar para trás e falar, cara, aquilo que eu fiz lá deu certo, eu posso replicar para essa nova coisa que eu tô fazendo. Que eu diria basicamente você olhar para a natureza, o princípio mais básico. A célula, ela replica, você tem uma mutação, e aí algumas Se é dessas boa, mutações ela vai morrer e outras você vai ter um Transmitir, benefício. E aí ele vai transferindo. Então, E você? foi lá embaixo no problema. Eu acho que
é que eu sempre falo, as pessoas chegam pra mim, o que você fez? Mas eu não acho que a pessoa tem que se preocupar com o que eu fiz, porque o que eu fiz é esse resultado dessa mutação, dessa alteração. É Totalmente tipo você pessoal. chegar e falar, cara, isso aqui é acrílico, isso é o quê? Isso não vai necessariamente ajudar a pessoa, mas é o que você tem pra informar com base na pergunta que ela fez. Mas o negócio é, qual foi o processo, qual foi o maquinário que resultou nessa tomada de decisão? Porque aí eu sinto um diferencial de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, se você fala de tomar uma decisão de negócio, tem gente que vai pegar e vai falar, não, mas isso aqui agora eu vou demitir fulano porque eu preciso economizar dinheiro no negócio. E o maquinário que ele usou foi basicamente uma equação de se eu parar de pagar, eu vou ter mais dinheiro sobrando. Então foi essa lógica por trás, né? E daí você pega uma outra pessoa que a tomada de decisão dela foi completamente diferente. Eu tava precisando de dinheiro, contratei mais alguém. De primeira, não vai fazer tanta lógica, né? Porque, mas você desembolsou mais dinheiro. Só que daí talvez o que levou essa pessoa a tomar essa decisão foi, putz, eu entendi que uma coisa que estava deixando de vender é por falta de qualidade na entrega. Se eu contratar mais alguém, vou melhorar a qualidade de entrega. Então, eu acho que quando você vê que alguém tomou uma decisão, você vê um influenciador comprando um carro X ou uma influenciadora abrindo uma marca, você tá vendo o resultado final desse maquinário. Você não sabe os intermédios que passou na cabeça dela de, por exemplo, não, eu eliminei essa decisão por causa disso. Toda decisão é o resultado final de uma linha, de um trenzinho de pensamentos que passam com todas as situações, as variáveis. E cada pessoa leva de um jeito. Tem gente que tem preguiça de pensar. Essa pessoa toma a decisão só pensando, daqui a 10 minutos eu vou comer isso porque eu gosto. Eu não vou porque eu não quero. Tem pessoas, quando você vê um influenciador lá acordando 5 horas da manhã fazendo coisa, é tanta coisa diferente passando na cabeça dele pra tomar a decisão naquele horário, que na tua cabeça só, ai que saco, acordei, vou ter que ir na força da vontade. Pra você tá tendo que ir na força de vontade, porque o tipo de pensamento tá rodando na tua cabeça não é o mesmo tipo de pensamento que tá rodando na cabeça dele. Porque talvez aquele influenciador tá pensando, eu vou acordar cedo, vou gravar um vídeo legal, as pessoas vão gostar. Então, os pensamentos são o material pra decisão. E cada pessoa tem incentivos e pensamentos diferentes. Então, é óbvio que para algumas pessoas vai ser muito mais fácil tomar algumas decisões de acordar cedo e fazer diário do que para outras pessoas. Porque o que tá alimentando aquela decisão são coisas diferentes. Mas aí o cara vai lá se comparar. Mas como ela consegue, né? Porque ela recusou o chocolate. Eu sou um fracasso porque eu não sou igual a ela. Mas você teve uma infância... É tanta coisa diferente que faz esse pensamento na hora de tomar decisão, que é claro que para você é muito mais difícil do que para outra pessoa. Então, a dica que eu dou é você começar a alimentar o pensamento com coisas melhores, que eu acho que já é um bom caminho. Não sei se ficou confuso. Eu diria que talvez uma forma que eu penso também é você tentar pensar no que você não quer. Então você inverter esse problema. Você falou exatamente o que eu penso, cara. Porque é mais fácil, você vai cortando. É muito mais fácil você falar, não quero isso, não vou fazer isso. Você cortando isso, cara, já reduz um monte de coisa. Eu usei isso sempre na minha vida. Eu não quero isso. Então, beleza. Por mais que me ofereçam dinheiro e tal, eu não vou fazer isso. E aí pronto. Já é metade do caminho andado. Isso é perfeito, cara. É saber o que você não gosta, o que você não quer. O que você não quer, você o outcome que você não quer. Então, qual que é a pior coisa que pode acontecer aqui? Eu não quero morrer. Beleza, aí você começa lá. Aí você vai cortando algumas coisas. Aí você... não quero ficar doente. Eu não quero, sei lá, desestruturar a minha família. Jogar roleta russa. Então aí você começa a cortar e, cara, muita decisão você evita baseado nisso. E é muito fácil, porque são poucas coisas ali que levam à ruína. Senão você fica a vida inteira... o que seria ser? Não tem ser quando você tomou uma decisão baseada nisso. É a história que eu falei do Dark Matter aqui. O cara optou a família dele em vez do trabalho. Ele não pode ficar a vida inteira se martirizando porque ele tomou uma decisão. Ou ele fazer isso ou ele perdia a família dele, certo? Beleza. Agora, tem pessoa que vai ficar... e se eu tivesse feito aquilo, cara? Você não pensou naquela época e tomou a decisão? Se tomou a decisão, tá tomada. Tem gente que se martiriza pelo que poderia ter sido, né? E na época, eu falo muito isso pra minha mãe. Mãe, na época... Fazia todo sentido. Fazia todo sentido. É muito fácil olhar pra trás e falar, com a cabeça de hoje, né? Que absurdo eu ter decidido aquilo ou ficar se martirizando. Só que, porra... Eu fiz canibal. Aí você faria as piadas que fazia naquela época. Agora eu falo, não, porque eu não tenho a cabeça que eu tinha há 30 anos, 20 anos atrás. E o mundo era diferente. Então tudo muda, cara.
É muito difícil a gente fazer essa viagem pro passado e tentar pensar, ah, não, mas com a cabeça de hoje é muito mais fácil, porque eu sei o que deu errado e o que deu certo, né? É muito fácil você julgar o teu eu do passado. Ah, é óbvio que a bolsa de valores. Se eu é óbvio que o tivesse Bitcoin. É óbvio. comprado Bitcoin, não sei quanto. É pensamento argumento pós-narrativa, porra. Fica muito fácil de explicar depois que a coisa acontece. Exato.